Vamos ver aqui, ó. E aí, cara, a gente tava conversando aqui um O Monark quer deixar uma treta agora no nível lunático, mano. Coloca o Monark na jogada. pouquinho antes, falando sobre a vida, mas a gente também falou que tá rolando uma parada louca lá na Ucrânia, né, cara? Monark. Terceira Guerra Mundial é causada pelo Monark. O Putin meio que quer uma parte da Ucrânia pra Rússia, né? É um negócio assim. O cara tá nessa, né? Tá nessa. Olha lá, o cara tá nessa, o cara tá nessa. Tá brincando de Ele não abandona, Wars. Ele não larga esse osso, né? Eu acho que o que a gente está vendo agora é o novo normal, porque ao longo dos últimos 30 anos a gente se acostumou com a liderança americana e a ausência de conflito entre grandes potências. Não havia uma outra potência. Então esse tipo de conflito agora ele tem uma outra qualidade do que a invasão americana no Iraque ou, vamos dizer, outros conflitos que tivemos nos anos 90, 2000, porque agora tem o risco de haver um confronto entre duas grandes potências com armas nucleares, a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. Cara, eu não sabia que tava tão tenso assim. O que acontece é que a Rússia finalmente, depois de 30 anos de passar por um processo de muita fraqueza, durante o qual ela não conseguiu defender o que ela considera a sua zona de influência, é um país muito enfraquecido depois do colapso da União Soviética. Então, os Estados Unidos acabou ampliando aos poucos sua esfera de influência. A Ucrânia não faz parte da OTAN, que é um acordo de defesa coletiva, que quer dizer, qualquer ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os países, portanto, todos precisam defender esse membro. Os caras da Europa devem estar falando agora, caraca, por que eu fui entrar nessa merda da OTAN? Eu nem quero entrar nessa guerra aí. A Ucrânia está fora disso, mas os Estados Unidos estavam começando a dar sinais de que até a Ucrânia poderia entrar na esfera de influência americana. E a Rússia agora, depois de 30 anos depois do colapso, está ganhando a força novamente para tentar retomar esse espaço. A China também está de olho nisso e claramente, se os Estados Unidos permitir que a Rússia novamente aumentar sua esfera de influência, claramente vai tomar isso como um sinal de que ela também pode, aos poucos, estabelecer essa zona que qualquer grande potência quer. Né? O que uma grande potência quer? Segurança, integridade física, territorial. Porque na história internacional, países às vezes desaparecem. Então, o que qualquer país quer é segurança de fronteiras e a melhor maneira de você ter segurança é você controlar seus vizinhos. Os Estados Unidos teve essa grande sorte de ter dois vizinhos fracos, Canadá e México, e ter dois oceanos que protegem os Estados Unidos. A China não tem essa sorte, que está cheia de outras grandes potências, e a Rússia sempre também buscou controlar a Europa Leste. Então agora, na verdade, é evidente que os Estados Unidos não conseguirá manter essa hegemonia que estabeleceu nos últimos 30 anos, e a Rússia aos poucos está querendo, né, retomar esse espaço perdido. Então, mesmo se houver uma solução agora a curto prazo, essa tensão geopolítica veio para ficar. Entendi. É o novo normal. Isso é a Rússia fortalecida ou os outros países enfraquecidos que deram sei lá, essa oportunidade? Você falando que os Estados Unidos se enfraqueceu, é Não, isso? tô perguntando, Eu acho que são os dois. O sistema, como a gente o conhece hoje, ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial e novamente depois da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos estava muito superior. Claramente, era a única grande potência. A Rússia estava muito fragilizada e a China ainda não era uma grande potência. Então, era evidente que aquilo não era sustentável, que em algum momento a Rússia, que é uma superpotência energética, maior exportadora de gás natural, mas de vários outros produtos também, trigo, por exemplo, petróleo, que ela em algum momento ia se reerguer e reconquistar um espaço perdido. A China também cresceu a taxas incríveis ao longo dos últimos anos, vai superar os Estados Unidos. Então, essa posição privilegiada dos Estados Unidos, ela está se desfazendo agora. E esses processos de transição, eles sempre são difíceis, porque nenhum presidente americano pode dizer, ok, gente, lideramos a economia internacional por décadas, agora chegou a hora de passar o bastão para os chineses. Eles não podem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a população americana não quer mais sustentar essa grande presença de bases. Por exemplo, havia um desejo americano de tirar as tropas do Afeganistão. O pessoal cansou, não queria mais. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Um declínio relativo dos Estados Unidos, que é um país muito fragilizado agora, né, que tem uma tensão enorme interna. Eu estou mais preocupado com a democracia americana do que com a democracia brasileira. Sério? É uma situação horrível. Eu cresci, né? Eu fiz o colegial no interior dos Estados Unidos e essa galera vive um planeta diferente. São todos trumpistas, muitos seguem a teoria de conspiração. Eu mantenho esse contato com eles e eu fiz minha pós perto de Boston.
essas pessoas estão muito, muito mais distantes um do outro do que o bolsonarista e o petista aqui no Brasil. Lá Sério? você consegue, olhando o CEP da pessoa, você consegue saber em que essa pessoa vai votar. Entendi. As pessoas avisam no Tinder se eles são trumpistas ou democratas, etc. Então, em função dessa Tá crise peste. interna, os Estados Unidos não... Tá peste, o negócio tá feio lá também, velho. Porra. Até isso a gente importou dos Estados Unidos. Porra, mano, tanta coisa boa pra importar dos Estados Unidos, importar logo essas desgraceiras, velho. tem uma dificuldade imensa em se projetar como antes. Então, acho que são grandes ciclos históricos e não tanto a Rússia, mas acima de tudo a China terá um papel muito maior e o grande drama será negociar essa transição sem grande conflito. Que, aliás, deu certo 100 anos atrás. Quando a Inglaterra dominava o mundo, os Estados Unidos estavam em ascensão e a Inglaterra deixou os Estados Unidos assumirem a dianteira sem entrar em conflito com ela. Até porque já tinham perdido uma vez, né? Olha, eles sabiam que não fazia sentido, era muito melhor se aliar à nova grande potência. Sim. Mas os Estados Unidos, ao longo dos últimos 100 anos, enfrentou uma ameaça existencial 3 vezes. A Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial. Aí, de maneira preventiva, os Estados Unidos entrou para derrotar a Alemanha, porque sabia que se a Alemanha ia vencer na Primeira Guerra Mundial, o próximo alvo seriam os Estados Unidos. Aí, de novo, a Alemanha nazista e Japão imperial. Derrotou os dois para não sofrer um ataque depois. Acabou, na verdade, sofrendo no Havaí, né? Pearl Harbor. Agora, com a China, a estratégia foi outra. Foi de querer abraçar a China economicamente, fazer comércio com os chineses, se abrir a eles, na esperança de que os chineses, ao se desenvolver economicamente, iam aceitar essa ordem. Que foi uma grande aposta e agora, aos poucos, os americanos se dão conta que aquilo não funcionou. Os chineses, graças à ajuda americana também, se desenvolveram, vão se transformar na maior economia do mundo. Mas olham para os americanos e acham, a história americana é assim em comparação com a história chinesa. Então, para os chineses, jamais se integrariam num sistema liderado pelos Estados Unidos. E a Rússia também, a grande aposta de chamar a Rússia para dentro do sistema fracassou. A Rússia fazia parte do G8, aí saiu, aí voltou a ser G7. Então, esses dois estão claramente, não estarão dispostos a ter um papel secundário, né? Então, acho que a gente está indo claramente nesse caminho. E a Ucrânia? A Ucrânia está afim de integrar a Rússia? Cara, a Ucrânia realmente é um país que hoje está um pouco fora das esferas de influência, e isso é um perigo para um país, porque a Alemanha, por exemplo, queria fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, queria integrar a OTAN. Depois do fim da Guerra Fria, a Polônia também foi para esse lado. A Ucrânia, na verdade, é um país muito novo, independente faz 30 anos só. A capital ucraniana foi a primeira capital russa. Então, os dois países estão muito conectados. Entendi. Caralho, entendi. E a capital... Pô, é embaçado você pensar nesse ponto, né, velho? Pô, sei lá, qual que é a primeira capital brasileira? Salvador, né? Imagine, mano, sei lá, vem a Argentina e toma Salvador, vai tá longe, né? Mas sei lá, a Argentina resolve lá tomar Salvador. Aí, pô, tá de sacanagem, mano, tomar nossa capital aí. É uma relação muito forte, né? Só depois ela migrou de Kiev para Moscou. Então, o Putin sempre fala, não, a Ucrânia não é um país independente, somos irmãos. E, de fato, muitos líderes... É muito comum você ter um pai ucraniano, uma mãe russa, etc. Ou seja, tem muita conexão. O povo é muito conectado. Mas hoje é um país independente. É tipo mineiro e paulista, né? Todo paulista tem uma mãe mineira, né? Ou um pai mineiro. E tem muito ucraniano que prefere não ser dominado pela Rússia. O país, na verdade, está dividido no meio e a parte ao leste tem uma forte presença de pessoas que falam russo em casa, que tem até uma certa simpatia com a Rússia. E do outro, é uma população que prefere estar mais próxima à Europa. E nas eleições você vê claramente que essa divisão existe. E ao longo dos últimos anos sempre teve um pouco um presidente pró-russo e, às vezes, um presidente pró-Europa, pró-Estados Unidos. E, obviamente, as duas potências, por meio de financiamento de campanha, assessoria política, envio de armamentos, etc., busca influenciar esse país que está um pouco exposto nesse momento. Entendi. O que tem de tão legal na Ucrânia para o russo querer tanto aquele território? Cara, cultura, né, mano? Você era a capital do país numa época. Mas é só isso? Não tem dinheiro envolvido? Olha, já não tem sei. a parte cultural, mas, como eu falei, a Rússia quer ser uma grande potência. E ela é, na verdade. E o colapso da União Soviética foi um grande trauma. Agora, tem duas formas de lidar com trauma. A Alemanha também queria ser uma grande potência, colapsou,
foi ocupado por outras potências em 45. Né? Todos os alemães sabem dessas imagens dos russos e americanos chegando em Berlim, na capital. Poucos anos depois do Hitler prometer controlar toda a Europa. E a Alemanha contentou-se com um outro papel. Hoje a Alemanha é uma potência pacifista. O exército da Alemanha é muito pequeno. Quando a Alemanha foi chamada para participar da guerra no Afeganistão, eles toparam, mas depois se deram conta que não havia avião de transporte para levar as tropas para o Afeganistão. Ou seja, não tem umas forças armadas sérias. Quer participar de uma guerra ali comigo? Quero, mas você passa aqui e me pega, né? Que eu não tenho como ir lá, não. Tô sem carro, tá ligado? O famoso tô sem carro, mano. Passa aqui e me pega. Nenhum general dá pitaco na política alemã. Ninguém quer saber. E a Alemanha gostaria de deixar os assuntos mais tensos militares para outros países. Então, eles não querem mandar... Então, houve aí uma mudança que a população alemã aceitou que o plano de dominação mundial fracassou, ainda bem. Aham. E também porque não tinha outra escolha, estava ocupado. Aceitou que a partir de agora a Alemanha seria talvez uma potência econômica, mas jamais uma potência militar. A Rússia também passou por um processo de colapso, de muita humilhação. Era uma grande potência e o Gorbachev, que iniciou o processo de abertura, depois basicamente decretou o fim da União Soviética, é visto como um cara que, enfim, deixou um legado terrível, né? Porque o experimento democrático na Rússia fracassou. O início dos anos 90 na Rússia foi um caos total, um caos horrível. Tem um amigo russo mais velho que esteve na Venezuela recentemente, que atualmente é um país meio anárquico também. Ele falou, olha, esse aqui é igual Moscou em 93. Muita grana, zero polícia na rua, não tem regra. Havia muita máfia, era perigoso mesmo, havia assassinato de empresário, de jornalista, era um caos de político. E aí veio o Putin e falou, gente, vamos reerguer essa nação. Porque o sucessor do Gorbachev era o Yeltsin, que era um alcoólatra, que inclusive tem um momento chave quando ele encontra o Clinton e tem uma conferência de imprensa e o Yeltsin tá bêbado naquele momento e faz piada, etc. E assim, o Clinton ri na cara dele. E para os russos é horrível, cara. É uma grande potência nuclear, muito respeitada, temida no mundo. E aí vem um palhaço lá que... Tá tipo, mano, só falta agora o Bolsonaro dar de aparecer bêbado por aí, né? Já pensou, velho? Pra acabar com a nossa moral de vez mesmo, que a gente já não tem. Já pensou o Bolsonaro começa a andar bêbado por aí e falar as besteiras dele que ele já fala, só que bêbado agora, velho? É só o que faltava, velho. Ou vou falar isso aqui até voz baixa, né, velho? Vai que a moda pega aí, mano. E tá entregando toda a Europa Leste pros americanos. Aí o Putin vem e diz, chega com isso, vamos nos reconstruir. E apesar do russo médio ser... Desculpa a minha ignorância, mas como é que o Yeltsin sai e entra o Putin? O Yeltsin, na verdade, escolhe o Putin como sucessor e o Putin inicialmente ganha a eleição nos anos 90 e assume o poder em 99. E aí, aos poucos, ele encerra o experimento democrático na Rússia. Hoje não tem uma oposição séria, várias lideranças da oposição foram assassinadas, alguns super perto do parlamento. Mas o Putin, eu até diria hoje, numa eleição livre, talvez até ganharia, porque... Ele é popular lá. E trouxe o popular, respeito. uma das primeiras coisas que ele fez é adotar novamente o hino da União Soviética, né? Ou seja, uma pessoa que diz, olha, a Rússia merece ser uma grande potência e, portanto, a gente precisa de segurança nas nossas fronteiras. Então, quando você pergunta por que a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da zona de influência dos Estados Unidos, é porque se um dia a Ucrânia fizer parte da OTAN, isso quer dizer que os Estados Unidos podem colocar mísseis, por exemplo, na Ucrânia, que chegam em Moscou em uma questão de minutos. Nos anos 60, a União Soviética tentou colocar mísseis em Cuba e quase deu a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque representou um risco existencial à integridade territorial dos Estados Unidos. Inaceitável para uma grande potência. Se você é potência pequena, faz parte. Né? Se você sei lá, a Finlândia ou aí você está muito perto da Rússia, é uma situação desconfortável, mas não tem o que fazer, basicamente. A Rússia, por outro lado, considera essa presença, essa fronteira com a OTAN inaceitável. Ela quer sua própria zona de influência. Então, isso eu não acho que a maioria da população russa hoje quer um confronto com a Ucrânia. Mas, claramente, acha que o comportamento dos Estados Unidos, né, de tratar a Rússia como um país menor,
Eu lembro que em 2012, na campanha presidencial, houve um debate entre o Romney e Obama, né, que Obama ganhou em 2012. E num debate assim, o Romney uma vez falou: a Rússia é um grande inimigo. E todo mundo riu dele e falou: a Rússia, sério? A Rússia é uma pequena potência, a Rússia já era. E aquilo repercutiu muito na Rússia, falando: olha, eles estão rindo da gente. Então, vamos aos poucos retomar. Agora, a Rússia acumulou tanta reserva internacional agora por exportar gás, que ela chegou num ponto em que ela não depende mais tanto, ela não sofreria mais tanto se houver sanções severas dos Estados Unidos. Embargo. Porque ela vende muito gás para a Tem China. caixa, tem dinheiro Tem em algum 600 lugar. bilhões. Então, sanções seriam muito ruins para a Rússia, mas não quebraria o banco. Ele usaria esse fundo de 600 Exato. bilhões para... E aí, então, o fato disso acontecer agora não é coincidência. Agora, a Ucrânia tem uma base industrial importante. Os russos jamais pensaram, os soviéticos, de que a Ucrânia seria um país independente. Tinha armas nucleares lá, tinha uma grande indústria que é fundamental para a União Soviética. E tem uma região que produz muito trigo. A Rússia é responsável por 1/3 da exportação de trigo do mundo, então é uma superpotência. E com a mudança climática, cada vez mais terras na Rússia podem ser utilizadas para a agricultura, que antigamente era congelado permanentemente, e agora, com essa mudança, a Rússia vai se tornar um grande exportador de grãos. Agrícola, né? Porque a foda, Sibéria, cara. tudo isso está aos poucos... A gente se fode com isso, porque vai ficar mais quente, aqui talvez vai ter lugares onde não vai... O Brasil pode ser um dos grandes perdedores, porque o padrão de chuvas já muda, né? Toda a produção agrícola brasileira precisa das chuvas da Amazônia. Então, se você tem um colapso lá, afeta a economia brasileira. A Rússia é um dos ganhadores, junto com o Canadá, que o Canadá também consegue produzir mais. Então, eu acho que sim, tem vantagens econômicas, mas acima de tudo é uma questão de segurança, que a Rússia não quer ter os militares, vamos dizer, de um outro bloco tão perto da fronteira. Que é tipo Wars mesmo, né, que eles estão jogando, né? Se ele não quer a fichinha ali. Porque tipo onde está a maioria da população russa? Está perto da Europa. Então, se você vai para... aliás, é incrível, se um dia vocês tiverem tempo, visitar a Sibéria, que, sobretudo no verão, é muito interessante. Você pode... A Sibéria vai... Aí, até do outro lado, a Rússia faz quase fronteira com o Alasca, né? Só que lá, ninguém mora lá. Na verdade, tem até um problema de migração chinesa, porque a China expande muito e, aos poucos, está comprando terras desse outro lado. Mas a maioria da população russa está perto de Moscou, perto da Ucrânia. Então, o fato de você ter uma presença americana lá atrapalha os russos muito mais do que a ascensão chinesa que, enfim, acontece lá longe na Sibéria. E a China é mais um provável aliado da Rússia do que os Estados Unidos, né? E aí vem o grande problema, porque o que muita gente nos Estados Unidos diz? Botar sanções, se os russos invadirem a Ucrânia, por exemplo, tirar eles do sistema bancário internacional, impossibilitar que qualquer pessoa faça negócio com a Rússia. Isso para a China é excelente, porque a Rússia faz o quê? Vai ter que fazer negócio com a China. Então, sanções, eu, pessoalmente, acho que não dá muito sinal. Em Cuba, por exemplo... Pelo que você está dizendo aí, se houverem sanções à Rússia, quem fortalece a China. Claro, porque a Rússia vira mais dependente de outros atores, eles que não querem acima de fortalecer tudo, a China. É o famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Não tem pra onde fugir, né, negão? Ou vai ou racha. E também, se você impuser sanções, o governo pode culpar qualquer problema apontando para as sanções. Dizer, a gente está super mal, mas é a culpa dos outros. É um pouco o que acontece em Cuba, Venezuela, Irã, todos são países onde você tem um fortíssimo nacionalismo, porque o governo pode dizer, a gente está numa grande batalha, e quem realmente sempre sofre mais com as sanções são os mais pobres, porque sempre tem um jeito de conseguir os produtos. Eu, alguns anos atrás, fui para a Coreia do Norte. Sanções, não dá para comprar nada a princípio. Aí, jantar com o governo, etc. Heineken, tudo. Por quê? Porque o cara chega, sei lá, dá um jeito, entendeu? Tinha tudo. Então, a elite política não sofre com sanções, porque sempre conhece alguém que conhece alguém e tal, que traz... Quem sofre é a galera mais pobre. Então, eu espero muito que essa não será uma das respostas do Ocidente, se tiver um conflito. Aparentemente, você errou rude, meu caro. Vamos ver, vamos entender mais. Pô, a mamãe falei não, né? Mamãe falei só por Deus. Gabriela Priori? Será? Os países não têm medo do Brasil. Ah, vá.
Será que isso aqui é outro corte? Deixa eu ver aquele lá. Corte do Flow oficial. Esse aqui é outro corte, vamos ver. Agora, por exemplo, eu mantenho contato diário com diplomatas americanos, russos e alemães para entender o conflito, né? E aí a parceria brasileira, né, a participação brasileira do grupo BRICS me ajudou muito, porque para discutir BRICS eu viajei muito para Moscou, e aí são as pessoas agora que te, né, São os contatos. que te explicam o que está acontecendo, qual a probabilidade de um confronto, E o que eles etc. estão falando lá? O que os caras da Rússia estão sentindo nesse momento? Eu acho que uma coisa que chama atenção é que o Putin não fala muito da guerra na mídia russa. Ele aparece na TV todos os dias, mas fala sobre cripto, sobre... Sobre enfim, cripto? tem um debate Interessante. super interessante se é para banir ou não, né? Vários países estão começando a banir agora. A China já baniu. A Rússia se preocupa com alto consumo de energia, né? Desculpa, né? Enfim, esse é um tema que está sendo discutido se é ou não é, porque Salve de Escapino, beleza, mano? Bom dia. um governo que Vou fechar aqui, tá uma quer barulhão. controlar o sistema financeiro se preocupa com aquilo, porque Claro. aquilo não consegue controlar. Então, Sim. se você tem um viés autoritário, Sim. sua intuição sempre querer controlar essas Só que coisas. tem uma vantagem também, né? Porque se você for uma cripto, o seu país assumir essa parada, você fica protegido contra Exato. ameaças externas, como o cara vai embargar o Bitcoin. Foda-se. tá Exato. Mas aí eu acho que os russos querem, eles já, por exemplo, tentam... antigamente, mesmo a Rússia fazendo comércio com a China, por exemplo, via da moeda russa para o dólar, depois do dólar para a moeda chinesa. E agora isso já vai direto, cortar o papel do dólar justamente para reduzir o influência poder de do dólar. barganha dos Estados Unidos. Isso vai... Se todo mundo começar a fazer isso quebra os Estados Unidos, velho. Se acabar com esse petrodólar, tá ligado? Acabar com essa capacidade dos americanos ficar imprimindo dólar sem gerar inflação. Agora, então, pode haver sim um ataque iminente, mas eu, assim, também acompanho. Mamo ao humor, eu prefiro não falar nada sobre o assunto da live em questão. Ô, louco. Que isso, cara? O que aconteceu? No jornal, etc. Eu acho que haveria algum tipo de retórica mais pró-guerra, dizendo que agora chegou a hora da Rússia, enfim, mostrar quem é. Algo assim, mas não está tendo isso. Mas isso pode mudar, eu acho que só tiver um conflito se tiver alguma coisa... Pode ser algum ataque dentro da Ucrânia contra a população russa, por exemplo, ou contra os rebeldes pró-russo que já ocupam, pró-Rússia que já ocupam a parte da Ucrânia. Eu ainda acho que o cenário mais provável é uma pequena invasão, que na verdade é uma violação da soberania, mas não uma ocupação inteira, porque daí você teria o mesmo problema que os Estados Unidos tinham no Afeganistão e no Iraque, que você começa a ter rebeldes, guerrilha, e isso aí vira um pesadelo. O presidente que está lá agora, ele é pró-Rússia? Não, o presidente, o Zelensky, é uma pessoa, enfim, que é um comediante, e o papel dele, que ele mais fez sucesso, foi de presidente da Ucrânia. Você tá de Peraí, ele é sacanagem. comediante? Ele era, essa é a profissão dele. Que E pira, ele tinha um cara. Caralho, programa- Ele é o Bolsonaro do... Não, ele nos programas ele enfim, era o presidente, só que no programa dele. A eleição dele é um sinal de um cansaço terrível da população ucraniana com o sistema político. Muita corrupção. Então, quando eles elegeram esse cara, também foi uma forma do eleitor dizer à elite política, a gente cansou de vocês. Então, ele tem uma posição mais pró-Ocidente, é mais popular do lado da Ucrânia, que fica perto enfim, da Europa. E aí a Ucrânia vem tendo presidentes que às vezes são mais pró-Rússia, mais pró-Ocidente. O atual tem uma taxa de aprovação baixíssima. Então tem duas teorias. Ou uma invasão levaria ao colapso porque a população diz: eu não vou morrer defendendo esse governo, que é um palhaço, é um profissional de fato. Ou Caralho, levaram o negócio a sério até o fim. Numa guerra, quem perde é sempre o povo inocente e indefeso e massacrado, enquanto seus dirigentes políticos, merdas do sistema podre maçônico, todos os lixos se protegem. Pois é, né, velho? Logo de ficar entrando em guerra aí, também tô fora, viu? O cara me chamava pra ir pra guerra, opa, não conte comigo. te ia fazer o que você estava fazendo.
uma pessoa que não sabe governar, etc. É muito raro você ter uma pessoa que vem totalmente de fora e faz um bom governo. Porque é muito difícil de governar e o cara não Ainda tinha mais nenhuma se a sua experiência. experiência era atuar como presidente. Atuar E a- mesmo no teatro. E a outra... Exato. Mas a outra alternativa é a invasão desperta, de repente, um apoio ao governo. E não dá pra saber, né? Não dá para saber. Isso que aconteceu, aliás, no governo Bush, no 11 de setembro. O Bush já estava assim, as pessoas começavam a perceber que aquilo não era um bom presidente, né? Uma pessoa muito incapaz, etc. Aí aconteceram os ataques, viram a Bush com a bandeira americana lá em Nova York e, de repente, de um dia para outro, tinha uma taxa de aprovação muito alta, que levou ele à loucura para, né? Enfim, que ele Guerra ao levou terrorismo. no final a guerra no Iraque, que um líder menos popular jamais poderia ter feito. Então, ninguém sabe como a Ucrânia vai reagir. Isso é o grande problema e isso também é o problema do Putin. Porque ele claramente não quer se envolver aí no negócio que, aliás, a Rússia já viveu nos anos 80 quando invadiu o Afeganistão. Ficou 10 anos lá e foi um terror. E o que aconteceu naquela época? Os americanos começaram a financiar os Mujahideen, que depois explicam a ascensão do Talibã. Né? Os americanos apoiaram radicais que depois, né, vamos dizer, se transformaram no grupo que acabou atacando os Estados Unidos no 11 de setembro. Então, o que os americanos fariam no caso de uma invasão russa na Ucrânia? Iam mandar muitas armas para a resistência. Então, aquilo aí é um negócio que eu acho que para a Rússia, eu acho que não compensaria, porque o custo econômico é enorme num país que, assim, tem reserva, mas uma ocupação é muito, muito cara. Penoso, né? Eu acho que eles não vão querer, né? Porque se eles ocuparem... Você não tem que achar nada, Monark. Você não sabe nada sobre esse assunto, só escuta. Não põe sua opinião aí não, mano. Você não sabe nada. Você não entendeu nem a Segunda Guerra ainda, tanto é que você foi cancelado por causa disso. Não fala nada não. a OTAN... Porque a OTAN não estava querendo colocar uns exércitos lá na fronteira? Não estava rolando uns negócios assim? Eu acho que, assim, os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo, porque em 2008 o Bush falou que algum dia a Ucrânia vai fazer parte da OTAN. Que do ponto de vista americano é totalmente desnecessário. Para que agregar a Ucrânia à OTAN? A lógica da OTAN foi de se defender da Rússia, então um ataque aos alemães, etc. Então, basicamente, querendo impedir que a Rússia pudesse ocupar indústrias, por exemplo, na Alemanha, na França. Né? Agora, o ganho estratégico dos Estados Unidos integrar a Ucrânia na OTAN é praticamente zero. É só encher o saco da Rússia. Pior, porque se a Ucrânia sofrer um ataque, os Estados Unidos é obrigado a entrar no conflito. E a população americana não quer isso. O Trump foi bastante honesto. Ele falou, olha, alguns países da OTAN, eu não sei se os Estados Unidos querem defender. Porque a OTAN surgiu numa lógica da Guerra Fria que hoje, a princípio, não existia mais. Então, foi uma grande provocação também, uma cegueira, talvez, porque a Ucrânia até pode, vamos dizer, dá para defender a democracia na Ucrânia, etc. Agora, E os Estados Unidos, na verdade, não tinham um plano concreto, ele só falou. E aquilo gerou uma angústia muito grande na Rússia. Então, por isso eu acho que os Estados Unidos não está disposto a mandar tropas para os ucranianos. Não é um país tão relevante. Os russos encontram... Kiev vamos dizer, é o início da civilização russa, então para eles é muito mais Pode importante. crer. E outra, se tiver um soldado americano matando um soldado russo, por que as bombas atômicas não começam a voar, tá ligado? Tem uma série de acordos, linhas, né, de diálogo para justamente evitar que esse tipo de coisa pode rapidamente levar a um conflito. Entendi. Mas é sempre o pior dos cenários e meramente a chance de um confronto entre as duas grandes potências elevou o preço de petróleo. Uhum. Então o mercado está começando a ficar muito assustado. Você já tem uma crise energética na Europa por uma série de fatores. E o preço de gás está aumentando muito. Então, um país, por exemplo, que vai sofrer muito é a Alemanha, que depende do gás russo. Uhum. Uma vez que você tem um conflito acontecendo, você ainda pode confiar que a Rússia vai te passar gás. É verdade. Apesar de você fazer parte de uma aliança militar que está em conflito com você. Verdade, né? Pode ser, mas pode ser que não. Pode cair uma bomba num gasoduto e aí... Já era. A Alemanha, 40% do gás natural que a Alemanha importa vem da Rússia. Caralho. Por isso os alemães estão muito assustados e não querem uma escalação. Então... Os alemães devem estar olhando de novo essa porra, caralho. Já entramos em 2 vezes nessa merda, já saímos mal com isso. Agora vocês estão querendo arrumar essa confusão de novo aqui pra mim? Porra. Vou trocar a bateria. Esse risco existe, é real. Tem muitas manobras acontecendo do exército americano perto do exército russo no Mar Negro. Isso é muito assustador, porque às vezes é um erro humano que pode levar
enfim, um confronto que pode levar a um conflito. Foi assim que a Primeira Guerra Mundial começou. Foi uma guerra sem querer. Ninguém queria iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse caso, portanto, os diplomatas se desempenham tanto agora em querer baixar as tensões, basicamente. Entendi. Eu acho que o mundo está tão conectado no comércio que eu também não acredito que os caras querem uma briga entre dois cachorros tão grande também. Monark, você não tem que achar nada. Você só escuta, tá bom? Escuta. Então, esse é um dos grandes argumentos, eu não estou te chamando de liberal, mas Não, claro. o liberalismo, que não tem a ver com... É uma coisa diferente do pensamento liberal doméstico, mas a teoria liberal diz que quanto mais comércio existe entre nações, menor o risco entre eles, porque tem grupos de interesse em cada país que vão se empenhar para evitar um conflito. Sim, faz sentido, na minha opinião. Exato. Agora, os pensadores realistas dizem que aquilo acaba sendo secundário na hora do país pensar no seu interesse nacional, que é, como eu falei, né, proteção da fronteira, da integridade territorial, porque na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Inglaterra tinham laços comerciais muito fortes. Só que daí entrou o nacionalismo e, apesar de grandes perdas, as elites da Alemanha, que sabiam que iam ter que abrir mão do acesso ao mercado britânico e dos produtos ingleses, que eram importantes para a economia alemã, toparam, apoiaram o confronto, a guerra. Então, você tem vários... Isso é um grande exemplo de que o comércio não é uma garantia. Sim, com certeza. Eu acho que ajuda, Uhum. mas não é uma garantia. Porque um dia, me parece bastante provável que vai haver algum tipo de conflito entre os Estados Unidos e a China, apesar de ser a relação comercial mais importante que temos hoje. Pode crer, né? Tá aí, talvez a bomba atômica segure. Corretíssimo. A presença das armas nucleares é uma espécie de... É um incentivo para Pra não- evitar um confronto. E se o confronto existir, é fim de jogo pra todo mundo, né? Exato. Então, hoje eu acho que a chance de um confronto envolvendo soldados americanos e russos é pequeno. O grande drama dos Estados Unidos é que os Estados Unidos não quer fazer de tudo para defender a Ucrânia. E a Rússia sabe disso. Então, a Rússia, no fundo, sabe que pode ocupar a Ucrânia e que vai ver, eles vão mandar tropas, etc. Eles vão mandar equipamentos militares, mas isso não vai ser suficiente. Você, de fato, para defender, você precisa de tropas defendendo o país. Segurando os equipamentos. Não vai haver... não tem apoio americano na população para defender um país que a maioria nem sequer sabe onde fica. Uhum. E que tem um valor estratégico pequeno. Salve, Hugo. Vamos ver sim. Depois desse a gente já vê. Talvez 15 anos atrás, 20 anos atrás, até daria. Por isso que os americanos toparam invadir. A população era a favor da invasão ao Iraque e do Afeganistão, porque havia uma sensação de que... Somos a polícia do mundo. que hoje não existe mais. Né? Então, assim, claramente, o argumento de que os Estados Unidos precisa se dedicar mais a desafios internos e menos a questões externas foi o grande argumento do Trump. Sim. E o Trump, sem a pandemia, tivesse sido reeleito super tranquilamente. É mesmo? Sim. Olha lá, interessante. Ele não soube gerenciar. Entendi. Então, esse desejo de marcar presença, etc., hoje não existe mais. E é justamente isso que também incentiva países como a Rússia e a China a... Ganhar mais poder, né? Exato.